ano. Oi, Evelyn, tudo bem? Aqui nesse vídeo a gente vai falar então sobre o gerenciador de referências do Word, tá? E a gente usa esse gerenciador, na verdade, para facilitar a organização das nossas citações e das nossas referências no nosso trabalho, né? Então, quando a gente insere uma citação, se a gente insere através do gerenciador e vai preenchendo, né, os campos que ele pede, ele nos dá uma autonomia maior para a gente poder mexer nas nossas citações. Então, se a gente quiser apagar alguma citação, quando a gente apaga ela do texto, ele apaga automaticamente lá do nosso, da nossa lista de referências, sem a gente precisar ficar indo e voltando, esquecer de tirar alguma referência lá da lista final ou alguma coisa assim. Então, vamos entender melhor como é que a gente faz esse gerenciamento das referências olhando aqui no passo a passo. Então, por exemplo, aqui a gente precisa fazer a citação da revista 1. De acordo com os dados que a gente tem lá no Moodle, né, a gente precisa preencher a citação da revista 1. Então, a gente seleciona aqui essa parte do texto da citação da revista 1. A gente vem aqui na aba de referências e a gente coloca aqui nessa opção de inserir citação. E a gente clica em adicionar nova fonte bibliográfica. Quando a gente adiciona a nova fonte bibliográfica, ele abre essa janela aqui, e a primeira coisa que a gente tem que prestar muita atenção é o tipo de fonte bibliográfica, porque aqui, nesse caso, a gente está fazendo de uma revista. Se a gente deixar marcado em livro e a gente fizer a nossa configuração da nossa nova citação com esse tipo de fonte bibliográfica, no final ela vai estar errada, porque não vai aparecer as referências lá no final do mesmo modo que deveria aparecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aqui no caso, a gente está fazendo uma revista, então a gente precisa anotar que a gente está fazendo um artigo de periódico. E aí a gente vai colocando os dados. Sempre que a gente for colocar um autor, para não dar alguma confusão, a gente clica aqui nesse botãozinho de editar, para a gente poder preencher o sobrenome e o nome. Então, a gente vai preenchendo o sobrenome e o nome e vai adicionando quantos autores tiver. Eu só vou cancelar aqui, rapidinho, porque eu esqueci de fazer uma observação importante aqui. Quando a gente selecionar aqui a citação que a gente vai fazer e for inserir a citação, antes de inserir a citação aqui, a gente precisa confirmar o estilo. A gente precisa ter o estilo da ABNT, né, e a opção de ABNT para trabalho acadêmico, que é essa daqui que tem um asterisco no final, tá? Então, é essa daqui que a gente precisa selecionar. Então, daí depois da gente selecionar o estilo da ABNT para trabalho acadêmico, a gente vai aqui em inserir a citação e adicionar nova fonte bibliográfica. A gente tem que cuidar muito qual que é o tipo da nossa fonte bibliográfica, né? Então, se a gente está falando de uma revista, a gente vai selecionar que ela é um artigo de periódico. Aí a gente vai inserir aqui um autor. Quando a gente for inserir o autor, para não dar problema de letra maiúscula, letra minúscula, não dar uma confusão nesse sentido, a gente vem sempre aqui nessa caixinha de editar e vai adicionando os autores. Quando tem mais de um autor, também é bom para selecionar por aqui. Então, eu vou fazer um exemplo qualquer aqui, porque eu não estou com as instruções do exercício da professora abertas. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, Prates Gabriela. E vou adicionar. E vou dar um OK. Então, meu autor sou eu, né? Gabriela Prates. Aí, o título, vou botar um exemplo aqui de monitoria de TIC 2. Tipo de código eu vou colocar encontros BIB. A cidade eu vou colocar como Florianópolis. O ano de 2017. O mês,
Quando eu clicar aqui, tá vendo que aqui embaixo ele dá uma explicação de exemplo de como a gente deve escrever, né? Só que eu observei que se a gente escreve assim por extenso, ele não funciona direito na hora da gente gerar a referência. Então, sempre que a gente for fazer um mês de alguma obra, a gente vai colocar, por exemplo, eu vou fazer o mês de setembro. Ao invés de escrever setembro inteiro, eu vou colocar as 3 primeiras palavras do mês e vou botar um ponto final, para ele ficar de acordo com a norma da ABNT. O dia eu vou colocar hoje, dia 6. A página, no caso de um artigo de periódico, ele dá exemplo aqui, que é o intervalo de página que está esse artigo especificamente dentro da revista. Então, eu vou botar aqui da página 110 a 120. Número padrão é ISBN e ISSN, só coloca se a professora disponibilizar, né? Então, a gente coloca aqui um OK. E ele vai fazer aqui a nossa citação. Então, Prates, 2017, ponto, tudo certinho como fica na ABNT. Vamos fazer um outro exemplo aqui de citação de página da internet. A gente seleciona, a gente pede para inserir a citação e adicionar a nova fonte bibliográfica. A gente tem que cuidar, principalmente aqui no início, o tipo de fonte bibliográfica. Agora a gente está fazendo a fonte de um site, né? Então, se a gente está fazendo a fonte de um site, agora sim a gente pode preencher, que é o autor. Eu vou colocar Prates Gabriela de novo. E vou adicionar. E eu vou fazer mais um autor, mais um exemplo de autor. Vou colocar o nome da minha irmã, Prates Camila. Vou adicionar. Aí agora eu tenho 2 autores aqui. Então eu posso colocar o OK, que ele vai me gerar os 2 autores aqui em cima. Aí o nome da página da web, eu vou colocar Biblioteconomia e Cinema. E o nome do site eu vou colocar Bibliotecários. O ano eu vou colocar de 2017. Esse ano aqui é o ano da publicação do site. Então, a gente tem que ver se lá no site ele teria a data que foi publicado. Aí, aqui embaixo já é o ano do acesso. Então, o ano que a gente acessou é 2017. O mês que a gente acessou é setembro, com aquela configuração, né? O dia que a gente acessou foi no dia 6 e o URL, eu vou colocar uma URL aqui qualquer, só de exemplo mesmo, para a gente só fazer o teste de como ficaria essa referência. E a gente coloca um OK. Quando a gente faz aqui, a gente pode observar que ele não está exatamente como a norma da ABNT pede, porque a norma da ABNT pede que quando tiver entre parênteses a citação e no final do parágrafo, os sobrenomes dos 2 autores tem que estar separado por ponto e vírgula, e aqui ele está separado por um E. Então, para a gente arrumar isso, a gente precisa clicar aqui, que ele vai abrir esse quadradinho ao redor da nossa citação. E a gente vai aqui nessa setinha de opções de citação. E a gente vai pedir para ele converter citação em texto estático. Quando ele converte, a gente pode mexer para apagar esse E aqui e colocar um ponto e vírgula para separar os autores. E aí, a gente terminou a nossa citação daqui. Então, a gente tem aqui essas 2 citações já. Não vou fazer o resto para o vídeo não ficar muito grande, mas é só sempre seguir essa mesma lógica, tá? Então, agora a gente vai ver como é que a gente faz para inserir a lista de referência lá embaixo. A gente vai lá embaixo, na lista de referências, a gente coloca o nosso cursor aqui, e aqui nessa aba de referências mesmo, nessa área das citações e bibliografia, a gente vem aqui na opção de bibliografia. E na opção de bibliografia, a gente vai lá embaixo e pede para inserir bibliografia.
que daí ele vai fazer certinho de acordo com as normas da ABNT toda a configuração de como funciona a norma de referência bibliográfica. Depois que a gente terminar de inserir todas as referências, a gente vai lá, preciso inserir mais uma referência no meu documento. Então, vamos lá numa citação. Vou fazer uma citação aqui de um livro 2, por exemplo. Eu vou lá e faço todo o processo e insiro essa citação nova. Quando eu quiser, depois que ela apareça aqui na minha lista de referências, eu vou precisar fazer que nem a mesma lógica do sumário automático. Eu clico em cima dessa lista, clico com o botão direito do mouse e peço para atualizar campo. Que daí ele vai atualizar campo e vai fazer todas as novas citações que você incluir. Então, depois que você tiver atualizado tudo isso, você seleciona aqui toda a nossa lista e você aplica o estilo de corpo de referências que a professora vai passar, para ele ficar certinho com as instruções com as instruções de layout da fonte certinhas de acordo com a ABNT, né? Que ele é alinhado à esquerda, que ele precisa ter espaçamento simples e tudo mais. E aí a gente pode também gerenciar as nossas fontes bibliográficas. Por exemplo, se tiver alguma coisa que eu notei ali quando eu inseri as minhas referências, que tem algum problema, que tem alguma informação que eu digitei errado, eu posso vir aqui na minha lista e pedir para editar e alterar. Por exemplo, não foi no dia 6 que eu acessei, foi no dia 1º que eu acessei. Então, eu coloco um OK aqui e ele vai perguntar se eu quero atualizar isso na linha mestra e no documento atual. E eu vou colocar aqui sim. E vou dar um OK. Depois disso, eu preciso vir aqui e atualizar de novo o meu campo, que ele vai colocar lá que foi no dia 1º. Só que sempre que eu atualizo, eu preciso aplicar o meu estilo de corpo das referências.